Hoje eu quero falar nessa terceira semana com o tema Vivendo como Família de Deus, com valores e propósito eterno. Eu quero pedir ao Espírito Santo, que é Ele quem direciona isso aqui. Ele é o Senhor das nossas vidas. O Espírito Santo é quem nos comanda. Eu quero pedir para que o Espírito Santo, verdadeiramente, não deixe você sair daqui acusado, nem acusada, sair debaixo de peso. Eu quero trabalhar essa palavra, e eu espero que Deus não permita isso, que o inimigo não distorça essa palavra ao ponto de fazer você sair daqui com um peso de acusação. Pelo contrário, eu espero que você saia daqui despertado pelo Espírito, a dizer, eu preciso viver com propósito. E não só com propósito, mas um propósito eterno. Para isso, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre os valores que nós temos. Porque se os nossos valores estão distorcidos, nós provavelmente perderemos em algum momento o propósito. Quando nós distorcemos os valores, nós perdemos o propósito eterno. Essa ministração, claro, eu fiz ela, eu escutei essa ministração de um pastor, e ao escutar eu falei, nossa, eu preciso trabalhar isso na nossa igreja. Mas eu ministrei numa vigília agora, e eu não consegui sair do primeiro ponto da vigília. São 4 pontos que eu preciso compartilhar, e no primeiro ponto eu não cheguei na metade do primeiro ponto na vigília. Então eu vou pedir para que o Espírito Santo realmente nos ajude, porque eu preciso entregar toda essa mensagem para a igreja aqui. Amém? A ministração então, essa ministração, ela foi inspirada em uma ministração que me despertou para rever alguns valores na minha vida. Para rever como que eu estou enxergando algumas coisas dentro da igreja, e na minha vida pessoal, e no ministério, e na minha família. O problema é que quando nós perdemos esses valores, nós corremos o risco de perder o propósito eterno. Existem valores que, se nós abrirmos mão, nós vamos afetar tudo. Nós podemos, irmãos, conquistar muitas coisas. Nós podemos ter diploma, ter fama. As pessoas agora, todas elas querem virar youtuber, influenciadores, na verdade, né? Todo mundo agora quer ser influenciador. Todo mundo quer ter fama. E nós podemos conquistar tudo isso, casa, dinheiro. Porém, se nós, no meio de tudo isso aí, nós podemos nos perder e perder o propósito eterno para o qual Deus nos chamou. Hoje nós precisamos resgatar esses valores, para que nós possamos ter propósito. Qual é, basicamente, se eu te perguntar, qual é o problema da sociedade atual? O problema da sociedade atual é a falta de valores no casamento, nos relacionamentos, no meio da família, no emprego. Por que os funcionários trabalham defraudando a empresa? Porque eles não têm valores. Eu estava vendo, eu gosto muito de assistir futebol e ver futebol, eu tiro muitas lições de futebol. E aí eu estava vendo um jogador um dia desse, que ele se aposentou antes do tempo. E as pessoas perguntaram para ele, por que você se aposentou? Você tinha mais pelo menos 3, 4, 5 anos que você poderia ganhar muito dinheiro. Ele falou assim, mas eu não estaria sendo honesto com o clube que eu tivesse indo, por causa de valores. Eu não posso ir lá e ficar enganando como muitos outros jogadores fazem. Vão para um clube e passam o restante dos anos dele de profissão ganhando dinheiro no clube e fazendo com que aquilo, como se eu estivesse lá bem, mas eu estou. Ele falou, então eu decidi acabar a minha carreira. Um tempo desse atrás, um corredor, ele estava numa corrida e ele disputando o primeiro e segundo lugar. Ele estava em segundo lugar e o corredor da frente estava alguns metros na frente dele, bastante metros na frente dele. Ao chegar na linha,
próxima linha de chegada, o corredor da frente se distraiu e pensou que já tinha acabado a prova. Poucos metros, 5, 6 metros para chegar na linha de chegada. O corredor que estava na frente descansou, relaxou, e aí começou a diminuir os passos, como tipo assim, eu já ganhei. O que estava em segundo lugar, ao perceber que o corredor tinha parado, ele empurra o corredor e fala: vamos, cara, ainda não acabou não, faltam 6 metros, 10 metros ainda. O repórter chegou nele, colocou o microfone nele e perguntou: por que você fez isso? Era para você ter ganho. Ele distraiu. Você teve a chance de ganhar o título, você teve a chance de ganhar a medalha. Por que você, ao chegar próximo da linha, você não passou ele e ganhou a medalha? E aquele corredor disse assim: o que eu faria com isso? Ele já era campeão. Ele se confundiu. Falou: não, mas era para você ter ganho. Ele falou assim: o que eu falaria para minha mãe em casa? Olha o valor que ele tinha com relação à honra, a respeito, à ética. Como que eu lidaria com a minha mãe dentro de casa em dizer que eu enganei alguém, que eu ganhei porque eu me aproveitei de uma situação? Para quem acompanha futebol, sabe o que é o fair play. O que é o fair play? O jogador se machuca e aí o outro time vai lá e joga fora. Um tempo desse atrás, um jogador de futebol, Rodrigo Caio, foi quase que excluído do time dele, que era o São Paulo, porque em um jogo ele colocou lá a mão na bola ou fez uma falta e o juiz não viu. E não recordo direito se o outro jogador ia ser punido ou ia ser expulso o outro jogador. E aí ele chegou no juiz e falou assim: não precisa fazer isso, eu toquei, eu fiz falta, eu coloquei a mão na bola. Algo assim. O time de São Paulo queria matar ele, mas ele tomou a decisão de fazer o quê? Eu não vou enganar ninguém para que eu possa ganhar um jogo. Eu não vou chegar aqui e vou mentir para que eu possa ganhar um jogo. Por que eu estou falando isso? Porque ainda existem pessoas com valores, mas não é a maioria no mundo, aí fora, e infelizmente dentro da igreja, porque nós fazemos parte desse mundo e nós estamos interagindo com esse mundo, nós perdemos os nossos valores. E quando nós perdemos os nossos valores, nós começamos a perder o propósito eterno. Entenda algo. Eu estou aqui, eu preciso ser um incentivador de vocês, como pastor. Um incentivador. Porém, um dos valores que deve ocorrer no nosso meio é que nada pode ser feito forçado. Se é feito forçado, não tem como isso dar certo. Porque no momento que o pastor não estiver vendo, ou no momento que o pastor não estiver averiguando de perto, a pessoa vai lá e faz qualquer coisa. Quem é você dentro da sua casa quando eu não estou lá? Quem é você quando sua esposa não está perto? Quem é você quando o seu marido não está perto? Quem é você quando o irmão não está perto? E se você não tiver valores do reino em seu coração, não vai adiantar eu chegar aqui e forçar e dizer: ó, é proibido fazer tal coisa, ó, você está proibido. Não vai resolver. É claro que eu, como pastor, eu vou orientar e vou dizer: olha, não é bom isso, não é bom aquilo, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Só que se for forçado, não vai acontecer. Então, um dos valores que nós precisamos entender dentro do reino de Deus é que as coisas devem ser feitas diante da liberdade que nós temos em Cristo e também da responsabilidade que nós temos nele. Então, o líder de célula não pode liderar uma célula porque é obrigado, senão o pastor vai brigar se eu não fizer a célula. Aí você não entendeu nada. Não é isso. Você está entendendo isso? Então mas só que eu preciso fazer o quê? Eu, como pastor, eu estou aqui dando direção, colocando valores, organizando as coisas e colocando, arrumando valores para que nós possamos realmente viver como família de Deus. E aí sim,
cumprir o propósito eterno de Deus. Amém? Dentro disso, agora eu vou iniciar a ministração. Eu precisava fazer isso, essa introdução, para você entender como que nós vamos viver como família de Deus com valores e propósitos. Eu quero que você abra em João capítulo 4, e eu vou ler um textão, e eu preciso ler esse texto para que os irmãos possam entender. João capítulo 4, do 1 ao 26. Eu vou ler aqui, creio que os irmãos vão colocar ali. A minha está na NVI, tá? Entenda, entenda o que eu estou falando. Nós precisamos corrigir os valores, organizar os valores do reino em nosso coração, para que a gente possa viver o propósito eterno. Se você sair daqui hoje entendendo isso, já vai ter valido muito. Você vai começar a rever, calma aí. Será que o que eu estou fazendo está correto? Então vamos lá. João capítulo 4, do 1 ao 26 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram, presta muita atenção nisso. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de onde deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Irmãos, a maioria dos irmãos já ouviu, já cantamos música, nós cantamos duéis aí e declaramos, cantamos praticamente a passagem inteira dessa mulher samaritana. Já tem outros e outros, em espírito, em verdade. Tudo isso está baseado praticamente em cima dessa passagem. Essa mulher, o contexto rapidamente é o seguinte: ela estava indo no poço buscar água ao meio-dia. Por quê? Porque provavelmente ela era mal vista por outras mulheres. Então ela sofria, ela tinha que ir lá buscar no horário do dia em que estava mais quente o sol. Jesus se encontra com essa mulher e agora ele começa a ministrar essa mulher.
Essa mulher, ela estava vivendo para sobreviver. Por quê? Porque os seus valores estavam corrompidos. E como ela estava com os valores dela corrompidos, o propósito dela também estava corrompido. O que aconteceu? E o que acontece? Todas as vezes que os nossos valores estão corrompidos, nós corremos o risco de perder o propósito eterno. Pastor, já entendi isso. Eu entendi que tem valores, que eu preciso corrigir valores, que eu preciso ter um propósito eterno. Talvez você ache que o seu propósito, eu vou falar mais para frente, que é só acordar de manhã e ganhar dinheiro. Talvez você está achando que o seu propósito é ter a melhor faculdade e ter um diploma na sua parede. Talvez você está achando que o seu propósito é comprar um carrão, ter uma casa boa. E eu quero mostrar para você que existe um propósito eterno que é muito maior que tudo isso. Pastor, como que nós podemos manter os valores e o propósito eterno na família de Deus? Porque nós corremos o risco, sabe do quê? De estarmos aqui, dizendo que nós vivemos como família de Deus, mas vivendo com valores do mundo, no meio da igreja. E por isso que nós vamos nos deparar com aquele texto, se eu não estou enganado, de Mateus capítulo 24, que o Senhor vai falar assim: naquele dia muitos dirão, eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome. E o Senhor vai falar assim: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. A pessoa pode passar o tempo todo sentado no banco da igreja, talvez até servindo no meio da igreja, e chegar no final da caminhada dele e escutar do Senhor o seguinte: você não tinha os meus valores dentro de você. Isso eu não estou falando só para vocês que estão aí escutando agora. Isso recai sobre todos, pastores, líderes, todo mundo. Nós podemos correr o risco de chegar no final da nossa caminhada e descobrir que nós estávamos tocando apenas porque eu queria me aparecer, que eu estava pregando apenas porque eu queria dar ordem, porque eu estava fazendo as coisas apenas porque eu queria mostrar que eu era melhor que os outros. Pastor, como que nós podemos manter valores e propósito eterno dentro da família de Deus, vivendo na família de Deus? Primeiro, nós precisaremos manter a paixão por vidas. Irmãos, eu tenho alguns minutos para ministrar. Se eu não conseguir sair desse primeiro ponto, mas você entender esse primeiro ponto, porque só esse ponto aqui eu conseguiria pregar um mês tranquilamente aqui na igreja, tranquilo. Se você conseguir entender esse primeiro ponto aqui, e isso entrar dentro do coração, e o Espírito Santo falar com você, abrir os teus olhos espirituais, não os olhos carnais, não os ouvidos naturais, mas sabe quando você escuta a palavra, que está todo mundo assim boiando, e você escuta aquilo, e aquilo faz total sentido para você, que o Espírito Santo começa a te revelar teu coração. Eu espero que a palavra faça isso com você hoje. Mantendo a paixão por vidas. E eu não queria te ofender, mas eu queria que isso fosse confrontador na tua vida. Um crente sem amor, um crente sem paixão por vidas, não é maduro. Nós só somos maduros em Cristo quando nós desenvolvemos o amor por vidas, a paixão por vidas. Olha que interessante, Jesus podia ter chego ali e ter apenas bebido água, mas ele transformou um encontro casual, porque não estava programado aquele encontro com aquela mulher. A não ser que você queira simplesmente pensar, não, Deus é onisciente, o tempo todo ele estava pensando naquele encontro, mas a história não diz isso. A história diz que Jesus sente sede, está passando por ali. Ele não sai de casa dizendo assim para os discípulos: ó, nós temos que passar em Sicar, porque lá tem uma mulher que eu preciso me encontrar com ela. Não, ele está passando e de repente ele sente sede, e aí ele vai para o poço, e chegando ali no poço ele encontra com essa mulher. Ele transforma um encontro casual numa oportunidade evangelística.